Thaís, tudo bem? Olá, Luca, tudo bem e Tudo bem, você? você tá aqui, minha cabeça tá. Agora tá legal. Tô Tá me ouvindo ótimo, bem? tô ótimo. Muito obrigado por ter citado o convite, primeiramente, uma honra estar aqui com você. E como está a sua expectativa para hoje? Eu tô bom. Para falar de um tema que eu amo, Luca, eu tô sempre muito feliz e muito empolgada, né? E Tá eu acho que é certo. um tema super atual, super importante para todo mundo que acompanha a gente, né? Uhum. Então, obrigada pelo convite e Não só isso, né? pode Você escreveu um perguntar. livro sobre isso, né? Não é muito trabalho. É isso. Então, Lucas, são 7 anos estudando o comportamento de jovens. uhum. 7 anos dedicados. Aliás, Luca, desculpa perguntar, mas você é super jovem também. Você é dessa geração Z? 24 anos, 98. Você é da geração Z, Luca. Então aqui vai ser um estudo de caso. Vai ser um horóscopo, então. Vou ver se vai bater tudo que ele tá falando aqui. Você vai, você vai me dizendo se você faz parte. Apesar que assim, né? Claro, a gente fala de um comportamento de uma geração que tem exceções, né, Luca? Com certeza, né? Sim. Então Uhum. existem padrões, né? Mas sempre tem as exceções. Mas são 7 anos estudando o comportamento de jovens da geração Z. Se Haja tornou aí paciência. minha missão bastante tempo. Bom, um dos grandes dilemas enfrentados pelos pais e pelos adultos, né, nesse caso, nos tempos de hoje, é como lidar realmente com ter um relacionamento com os jovens, né, nesse caso. Porque os adultos, porque você acha que os adultos sentiram tanta dificuldade em lidar com essa fase e ao que se deve a tamanha diferença entre a antiga juventude com a atual? Muito boa pergunta essa, né? Uhum. Nós, né? E eu digo nós porque eu sou de. Vamos dizer que eu sou de uma geração e meia antes da sua, tá? Uhum. Eu sou Y, mas com um pezinho na X, vamos dizer assim, né? A nossa geração, ela é uma geração, as gerações anteriores à sua, a geração Z, nós somos considerados imigrantes digitais, Luca. O que significa isso? A Uhum. gente viveu antes da tecnologia, antes da internet. Tá? Sim. Vocês da geração Z, vocês são nativos digitais, ou seja, vocês nasceram com a internet. Oi? A tecnologia influenciou muito o comportamento de vocês. As principais Travou características da só um geração. pouquinho, Thaís. Oi, Parou de está me nascer ouvindo com a bem? internet, no caso. A sua geração, a geração Z, ela é uma Uhum. geração que nasceu com a internet, né? Sim. Vocês não sabem o que é a vida antes do Google. Uhum. Então, isso naturalmente já influencia comportamento, características de vocês muito diferente da nossa. Nós Uhum. somos considerados imigrantes digitais, ou seja, a gente sabe o que é a vida antes da internet e a gente passou pela transição. Então, os nossos padrões de comportamento, nossa visão de mundo e os nossos valores são diferentes dos de vocês. Então, acho que é por isso que quando a gente não sabe lidar muito bem com o diferente, é onde acaba acontecendo os desafios, as dificuldades e os conflitos geracionais, né? Dos Uhum. dois lados, viu? Tanto da geração Z como a gente, que vocês não têm muita paciência com a gente, viu, Luca? Não tem. Quanto a gente com vocês, né? Então precisa ter um pouco de empatia, né, e de compreensão dos dois lados para que a gente consiga ter uma relação aí saudável com as diferenças, né, abraçando as diferenças. Sim, se minha mãe estiver assistindo aí falar sobre paciência, vai ser ótimo. Então você chama ela para assistir, Luca. Vou pedir depoimento dela sobre você. Vinculado ao debate, né, de se ter uma relação mais saudável com os jovens, tanto em gostos como no comportamento. Muitas pessoas mais velhas costumam dizer que sua geração era melhor, né, entre outros argumentos, assim. Sempre tem, né, esse conflito. E, na sua opinião, existiu realmente uma geração melhor, por assim dizer, ou naturalmente cada representante já elogiaria a sua como melhor? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Na época que eu tinha a sua idade, na época que eu era adolescente, eu já ouvi o meu pai falando que o meu avô falava pro meu pai que a época do meu avô era melhor. E aí depois o meu pai olhou para mim e falou que a época dele era melhor, né? E aí hoje a minha geração fala que a minha época era melhor. Ninguém O que chega que em nada. o que que é melhor e pior, sabe, Luca? Eu acho assim que isso depende muito do ponto de vista, né? Então tem alguns aspectos que na minha geração era melhor, né? E outros aspectos que na sua geração é melhor. Então, por exemplo, na minha época, a gente tinha uma certa liberdade no sentido de não existia rede social.
né? Então a gente não tinha esse padrão de comparação, né, que vocês têm hoje e que é muito difícil de lidar, principalmente para o jovem que ainda está construindo, muito novo, a sua personalidade, a sua maturidade. Então, por mais que tenha-se a consciência que o que está na rede social não é 100% verdadeiro, que tem muito fake, ainda você olha e você compara a sua vida com o que é colocado lá. E automaticamente você acaba, às vezes, se sentindo pior, se sentindo diminuído. Então, assim, esse padrão de comparação, esse acesso, por um lado, na minha época não tinha. Né? Então, assim, tem uma frase que a gente brinca, né, que fala assim, o que faz em Vegas, fica em Vegas. Não sei se você já ouviu nessa frase. Sim. Hoje em dia, o que faz em Vegas fica no YouTube, porque hoje em dia tudo é um vídeo, tudo é publicado, tudo. Então, assim, essa alta exposição, ela tem um lado que é mais desafiador para a sua geração do que para a minha. Por outro lado, as coisas da minha época eram super mais difíceis. Então, para a gente conseguir acesso ao conhecimento, a uma informação, sabe, demandava, né, muito trabalho. A gente tinha que ir em biblioteca. Você já foi numa biblioteca, Luca? Já. Olha, tá vendo? Já é uma, né? Mas assim, por quê? Porque a gente tinha que buscar nas enciclopédias, dava muito mais trabalho para a gente poder buscar informação. Isso era desafiador. Para vocês, hoje em dia, é muito melhor. A gente tem, né? É muito mais facilmente acesso ao conhecimento. Por outro lado, Luca, é mais difícil de filtrar. Porque como a gente é muito minado, assim, né? Turbulências, muita informação, o que dar atenção, o que focar, né? O que saber a fonte. Então, eu não teria uma resposta exata do tipo melhor e pior. Eu acho que tem alguns aspectos melhores e tem outros não tão melhores, né? Então, é relativo. Essa questão da internet, você falou também das fake news, tem muita informação falsa nas redes sociais. Hoje em dia, até adultos caem nessa questão, né? Então, é uma coisa que parece ter crescido muito na geração atual, mas que ao mesmo tempo também afeta outras, certo? Com certeza. Aí a influência, eu acho assim, eu encaro a tecnologia, Luca, como uma coisa maravilhosa, mas se a gente não sabe usar a nosso favor, ela vira uma inimiga. Né? Então, assim, a gente precisa aprender a usar a tecnologia. Então, o que acontece, né? Para a minha geração, até que a minha geração eu não digo, tá? Porque a Y, acho que a gente acompanha, eu vou falar a minha idade, tá, Luca? Só para você entender, eu tenho 41. Então, assim, para a minha geração, né? O Luca parou assim, pessoal agora, velha, né, Luca? Mas para a minha geração, a gente acha que tá até mais adaptado à tecnologia com mais velocidade, né, e tal. Mas para uma geração anterior, que é dos meus pais, né, que a gente chama de geração X, não sei se você já ouviu falar no nome, ou Baby Boomers, que é dos meus avós, é muito mais difícil e desafiador eles aprenderem a lidar com tecnologia. Então, naturalmente, eles acabam sim sendo muito suscetíveis a fake news, né? O que aparece no Zap, no WhatsApp, já confia e às vezes compartilha. Então, eu acho que isso hoje é um alerta para todas as gerações. Eu acho que, tanto para a sua quanto para a minha, é a utilização da tecnologia do lado que não é tão positivo, né? E que acaba, muitas vezes, prejudicando e não ajudando. As gerações elas acabam aprendendo juntas, nesse caso, né? Nesse caso, sim. Acabam aprendendo juntas a investigar a fonte, né? A verificar. Você sabe que a gente precisa saber muito quem a gente segue, né? A gente precisa saber muito quem a gente acredita. A gente precisa saber muito por quem a gente é influenciável, né? Então, por exemplo, né, quando a gente fala de jovens da geração Z, mas jovem, independente da geração, Luca, é um momento da vida na qual você tem um radar muito maior e você é mais facilmente influenciado. Porque você ainda está adquirindo maturidade, experiência, então é natural que você se influencie de uma forma um pouquinho mais fácil do que quem tem mais bagagem, quem tem mais experiência, né? Então, por ser altamente influenciável, você tem que saber escolher muito bem os profissionais que você segue, né? Você tem que ver o embasamento, né? Então, por exemplo, a minha pesquisa, o meu livro, são 7 anos estudando. O meu livro é da minha pesquisa de doutorado. Eu fiz um doutorado, então tem toda uma pesquisa científica, né? Que tem todo um nível de confiabilidade. Tem muitas pessoas por aí que escrever um livro, Luca, é a coisa mais fácil do mundo hoje. Qualquer um escreve um livro, né? Qualquer um faz uma pesquisa da cabeça, sem metodologia, né? Sem, enfim, questões importantes. Exatamente. Então, assim, você precisa saber em quem que você confia, precisa saber qual que é a base da pessoa para que você possa influenciar. E isso com notícia também. Você é jornalista, certo? Quantos jornalistas
e jornalistas existem, como na minha profissão Diário. também, né? E Então hoje em dia, tem você um caso precisa... das redes sociais também, de pessoas que passam notícias sem saber dessas técnicas. Não tem isso. Exatamente. E acaba multiplicando e compartilhando, né? Uhum. Então, Sim. realmente, isso é um alerta. E eu acho que é um alerta independente da geração. Eu acho que isso é uma questão muito do cenário atual, do mundo hoje, assim, né? Da alta influência que a tecnologia tem na vida de todos nós e da nossa dificuldade, Luca, de filtrar, né? De escolher melhor quem a gente segue, de escolher as nossas fontes, de investigar, de desenvolver uma capacidade mais analítica, sabe? Ao invés de replicar, pensa, vê se tem prova, né? Tenha um raciocínio mais analítico, sabe? Acerca daquela informação. Para menores, crianças, mesmo no caso, você acha que esse problema de ter acesso à internet muito cedo pode estar influenciando muito na criação dos filhos hoje? Os pais reclamam, nesse caso, porque muitos falam que não sabem o que não acompanham o que os filhos consomem, por exemplo. Você tem uma opinião sobre isso? Não, super, Luca. Aliás, hoje, né, é um dia muito especial, né? Um dia que eu não sei se vocês já viram, quem está acompanhando a gente aqui, que é um dia que está tendo uma campanha da Corrente do Bem nas escolas, né? Que a gente chama do Dia da Paz, né? Porque a gente teve aí alguns acontecimentos muito tristes que chocou muito nas escolas, né? Onde pessoas morreram e adolescentes estavam envolvidos. E muito desse envolvimento dos adolescentes tem desse compartilhamento do uso das redes sociais, né? Inclusive as investigações estão aí permeando muito por a investigação nesse sentido. E sim, tem muito da liberdade excessiva, sem acompanhamento, que muitas vezes os pais têm em relação aos jovens. Então, assim, a gente tem que entender, Luca, que rede social e internet, se você não limita, se você não olha, você vai encontrar de tudo. Então, você vai ter acesso a tudo, a coisas boas, a coisas ruins. E quando a gente fala de uma pessoa, de uma criança, de um pré-adolescente, de um adolescente, Luca, ele ainda não tá, ele tá numa fase ainda de formação da personalidade. Para você ter uma noção, os processos neurais na adolescência ainda estão sendo formados. Então, assim, não está 100% desenvolvido. Então, muitas vezes não tem 100% noção do perigo, né? Não consegue ter um entendimento e uma compreensão como nós, que já somos adultos, nós temos. Então, não dá, é muita irresponsabilidade, muito risco você deixar uma pessoa que está em formação ainda, que está em desenvolvimento psíquico, né, físico, mental e emocional, num lugar onde você encontra de tudo, né? Num lugar onde se pode, teoricamente, tudo. Então, é muito perigoso. Então, assim, a minha recomendação é que sim, não dá para você deixar uma criança, desde muito cedo, ter acesso a uma rede social sem estar monitorada. Você precisa estar ligado no que o jovem está fazendo. O que a gente vê hoje muito, são jovens trancados no quarto, Luca, o tempo inteiro na internet, ou jogando, ou fazendo qualquer outro tipo de coisa, sem um acompanhamento. Eu entendo que os pais trabalham, têm uma vida corrida, eu sei que é desafiador, mas a gente tem que entender que o jovem não está 100% preparado para poder fazer o filtro necessário. E aí ele acaba sendo altamente influenciado. Sim. Antes de te passar a próxima pergunta, só para a pessoa que está assistindo entender o que está falando, geração ZY é de qual idade, mano? De qual época? Você tem como falar um pouquinho disso? Boa pergunta para a gente poder contextualizar, né? Isso é muito importante. Não, é super importante. Geração Z, a gente considera os nascidos a partir de 1995, tá? Você, por exemplo, nasceu em que ano? 98. 98, né? Então, olha só, você é super Z. Então, você é da geração Z, tá? Que são os nascidos a partir de 1995. Do 1995 até 2010. 2010, Luca, a gente já tem uma nova geração que são das crianças que chama Alfa, que tem pouquíssimos ainda estudos e que a gente ainda, né, não tem muito aprofundamento, mas a gente já percebe, Luca, que já vem diferente. Essas crianças de hoje em dia são extremamente espertas e a gente já percebe que já vem uma diferente da geração Z, tá? Então você... tablet na mão, né?
Já nasce com o tablet na mão e já com o dedinho no touch, né? Que a gente fala, exatamente isso, tá? A geração anterior a Z é a geração Y, que são os nascidos a partir de 1981. Às vezes, alguns autores, eles têm uma discrepância entre um ano e o outro, sabe? Mas, basicamente, a média muda um pouquinho, 1 ano ou 2 anos. Então, são os nascidos a partir de 1981. Eu sou geração Y, mas eu sou do primeiro ano da Y. Eu nasci em 81. Então, eu costumo dizer que eu tenho um pé na Y, eu sou na transição um pouco, né? Anterior a isso, tem a X. A X, ela é nascidos a partir de 65, 66, que é considerado aí, então, a geração X. E antes deles, o Baby Boomer. Então, é um mapeamento das gerações, como a gente começou a estudar a geração, né? E o que é geração? Que eu acho que é importante a gente falar. São um grupo de pessoas que nasceram num determinado período de tempo e que o seu comportamento, sua visão de mundo, seus valores foram influenciados pelo momento histórico, político, social e econômico que aconteceu ali, né? Então, basicamente, é isso que são as gerações. Por isso que tem exceções, a gente não pode generalizar, é um erro generalizar, porém, existem alguns padrões que são naturais, porque a gente é influenciado pelo momento, né? Que nós nascemos, enfim. Então, basicamente é isso. E nesse caso, uma última pergunta sobre isso. Elas têm um tempo de duração definido, tipo 10 anos, cada geração dura ou não? Isso não é definido? Desde a geração do Baby Boomers, existiu uma média de 20 e 20 anos. Agora já tem estudos de que as mudanças estão tão rápidas e as transformações com o mundo digital está assim tão intenso que já está se reduzindo para 15 e existem perspectivas de se reduzir para 10 por conta das mudanças, tá? Então, sim, era um padrão médio de 20 e agora a tendência é a reduzir esse período. Bacana. E aprender a lidar com as novas gerações já é quase declarado um desafio, né? Para quem está falando até agora, né? Seja na família, no trabalho, com o social em geral. Quais os principais pontos positivos e negativos que pode se encontrar na busca por esse bom relacionamento entre a geração Z e os millennials? Perfeito. Olha, acho que assim, eu parto do princípio que para você conseguir conviver com a diversidade geracional, que é o termo que a gente usa, né? A gente precisa partir do princípio de aceitar que nós somos diferentes. Né? E que não quer dizer que eu seja melhor que você, Luca, ou que você seja melhor do que eu. Nós somos diferentes, tá? Então, se a gente partir do princípio de entender que a sua cabeça, o seu ponto de vista, a sua forma de enxergar uma situação vai ser diferente da minha, e se a gente tem respeito para poder conseguir conviver com esse diferente, é meio caminho andado. O que a gente vê muito atualmente é o oposto, né? Então, se você tem uma opinião A, eu tenho uma opinião B, pronto, acabou. Você é a melhor, você não quer me escutar, a gente não consegue nem conversar, vira extremos e as pessoas não conseguem aceitar um ponto de vista diferente do seu. E aí não consegue ter relação. Isso é em tudo na vida, né? A gente viu recentemente com o momento político e isso também acontece com as gerações, tá? O que acontece? A geração Z, ela tem forças, ela tem características muito poderosas, a sua geração. Características muito boas, que elas acabam em exagero ou em desequilíbrio, ela também acaba se tornando a principal fraqueza de vocês. Então, eu vou dar um exemplo. Vocês são muito rápidos, Luca, muito rápidos. A velocidade é algo que vocês têm muito forte dentro de vocês, não é isso? Né? Então, assim, vocês não têm paciência, vocês são da geração do WhatsApp. A velocidade 2 no áudio veio muito por vocês. Apesar que eu uso, viu? Porque eu não tenho paciência para áudio longo, viu? Também não gosto, Luca. Mas a velocidade 2, não é? A gente assiste YouTube, vocês assistem vídeo no YouTube já com velocidade 1.5, né? Então, assim, vocês têm isso no DNA de vocês, a velocidade, muito influenciado pela tecnologia, porque vocês são da era Google, joga lá, já tem a resposta rápido. Então, eu, olhando para você, entendo por que vocês são assim. Porque vocês já nasceram com tudo muito fácil, com as respostas muito fáceis. A minha geração já não teve isso, a gente eu não vou falar lento, tá, Luca? Mas assim, a gente tem um ritmo diferente. Por quê? Porque a gente não foi inicialmente influenciado, né, na nossa formação pela tecnologia. Então, a gente demorava para conseguir as coisas, tinha que ir atrás. Então, naturalmente, a nossa velocidade é diferente. Então, do mesmo jeito que nós temos que olhar para vocês e entender o porquê que vocês são assim e vocês não têm paciência, vocês também, desse lado, têm que olhar para a gente e entender por que a gente é tão devagar pelo olhar de vocês. Só que essa, Luca, é uma força muito poderosa de vocês, velocidade. Mas em excesso,
ela acaba fazendo com que vocês sejam uma geração muito ansiosa. E uma geração que tem dificuldade de esperar o tempo das coisas, né? Porque as coisas têm o seu tempo. Então, por exemplo, é uma geração que entra no mercado de trabalho, entra na empresa, já quer saber, dá 2 meses, já quer ser promovido, já quer crescer logo, já quer saber. Por quê? Porque é uma geração que não tem paciência e é uma geração. Não tem paciência. Você sabe que no meu livro, Luca, eu fiz uma pergunta na pesquisa que diz o seguinte, para a sua geração, o que mais irrita vocês na nossa geração, na geração anterior? Você tem alguma ideia do que vocês responderam? Cara, eu não sei mesmo. Eu acho que, vou falar a minha opinião, tá? Ponto de O que vista. mais te irrita Eu acho na que nossa geração? é até uma falta de diálogo, no caso, eu acho. Exatamente fazer essa conexão, sabe? Uma geração ter diálogo com outra, porque acho que isso poderia resolver muitas questões em relação a isso. Com certeza, super, dos dois lados, né? Conversar mais, entender, eu também super concordo com você. Você sabe que o resultado da pesquisa, em primeiro lugar, veio que a sua geração olha para a minha geração e acha a nossa geração preconceituosa. Por quê? Porque vocês têm como uma característica muito forte e que eu, Luca, considero uma força de vocês, tá? O respeito à diversidade. Então, vocês têm isso muito forte dentro de vocês. Só que aí o que acontece? Em exagero, em desequilíbrio, acaba muitas vezes virando uma militância e acaba muitas vezes fazendo com que vocês sejam intolerantes com quem ainda está no processo de entender o que está acontecendo com o mundo, com as gerações anteriores. Em excesso, tá? Em desequilíbrio, vocês acabam sendo intolerantes, pedindo tolerância, né? Então, assim, fica até um pouco discrepante. Mas é uma força muito grande. E o que é interessante, Luca, que vocês olham para a minha geração, para a nossa geração, e o preconceito para vocês é diferente do que é para nós. Na nossa época, tinham o que é um preconceito, aqueles preconceitos, né? Ah, tá bom, é de gênero, de orientação sexual, aqueles preconceitos que a gente diz que são assim os mais comuns da gente enxergar. Mas a geração de vocês já enxerga um outro nível de respeito à diversidade. E isso seria muito rico se cada um tivesse a paciência, o entendimento e a compreensão de um olhar e falar o mundo mudou, então peraí, precisamos aprender a falar corretamente, não usar alguns termos, mas de vocês também terem a paciência de que não é assim, e que é um processo, né? E que juntos a gente consegue chegar, né, num mundo mais ideal em relação a isso. Então essa é o primeiro resultado. O segundo da pesquisa foi que vocês acham a gente lerdo. O que mais irrita em vocês é a nossa falta de velocidade. Vocês acham a gente devagar. Saiu na pesquisa, viu, Luca? A tecnologia deve ter muita influência nisso, né? Para essa resposta. Super. Tá falando até agora. Muito, muito. Porque é diferente você se adaptar à tecnologia e você nascer com a tecnologia, concorda? É a mesma coisa que eu. Eu não vivo sem energia elétrica, porque eu já nasci com energia elétrica, concorda? Mas a minha avó, lá na época, teve uma época que ela não tinha energia elétrica. E a energia elétrica veio ao longo da vida dela, percebe? Então, assim, é diferente vocês que nasceram com isso e não sabem o que é a vida sem isso, e a gente que conhece os dois mundos, com certeza. Isso influencia muito. Sim, e você vê uma solução, a melhor solução que seria para manter a harmonia entre as gerações? Você enxerga alguma solução? Ai, Luca, olha, eu vou te dizer que assim, né? Eu sou uma pessoa otimista. Tá? E eu não sou daquele grupo do que reclama e não faz nada. Tanto que eu fui estudar essa geração, só para você entender, as pessoas me perguntam, nossa, Thaís, mas por que você foi começar a estudar jovens da geração Z? Porque, Luca, com todo respeito, as pessoas fogem de vocês, né? As pessoas não entendem, as pessoas da minha geração, né? Então, assim... Era uma das perguntas. Por que você começou? Era uma das perguntas? Olha, eu não sou mãe, não tenho filho adolescente, não senti a dor, só para você entender, tá, do adolescente. Mas eu vou te explicar o que foi que me motivou a estudar. Eu faço treinamento, eu faço palestra, eu sou consultora em empresas. E aí, de tanto ouvir os meus clientes de RH, os líderes, reclamarem de vocês da forma como a geração Z chega no mercado de trabalho despreparada, né, emocionalmente, entre outras características, eu comecei a me interessar em descobrir qual que era a causa disso, Luca. Mas peraí, gente, por que está chegando assim?
O que está acontecendo? E aí foi me despertando o desejo de conhecer melhor vocês, da forma como pensa, e de fazer uma investigação realmente mais séria e mais profunda. E não ficar só reclamando, como todo mundo reclamava. Eu queria falar, não, gente, eu vou entender o que está acontecendo e vou tentar atuar de uma forma a ajudar, de uma forma a buscar uma solução. E foi aí que me motivou a estudar, ao ponto de fazer um doutorado em Portugal. E a minha tese de doutorado é para defender o modelo que eu criei para desenvolver comportamento de jovem, tá? Dessa geração. O que eu acho que é o caminho? Devo confessar para você que desanima às vezes, tá? Porque a gente vê, sabe, tanta falta de empatia entre as gerações também, entre geração Z com geração Z, geração Y com Y. A gente vê o ser humano, né, tá faltando tolerância, tá faltando empatia, tá faltando respeito. Então esse cenário, Luca, é um cenário que desanima. Tá? Mas eu ainda acredito, e não é à toa que eu estou aqui, que eu escrevi um livro, que eu falo sobre o tema, eu ainda acredito que se cada um dos envolvidos assumir sua parcela de responsabilidade nesse cenário, né? Então, vou dar um exemplo. Os pais, ao invés de reclamar dos jovens, assumir a parcela de responsabilidade que esses pais criaram vocês, certo? Então, alguma parcela de responsabilidade ele tem. Os professores, de assumir a sua parcela de responsabilidade, que não é a dos pais. Cada um tem um papel na vida do jovem, certo? Não pode misturar. Mas assumir a sua parcela de responsabilidade na formação, né? Na didática que usa em sala de aula, para poder promover, adequar, atualizar e para poder promover aí a contribuição efetiva para o desenvolvimento desse jovem. O líder, por sua vez, ele acaba recebendo esse jovem depois lá, né? Ele passa pela faculdade, e aí ele recebe lá esse jovem no mercado de trabalho. Ele também acaba tendo que assumir sua parcela de responsabilidade de ter uma liderança mais desenvolvedora, né, empática e tal. E o jovem, Luca, também. Porque vocês também têm parcela de responsabilidade nesse cenário e vocês também têm que assumir a sua parcela. Se cada um assumir a sua parcela, ao invés de ficar apontando o dedo e falando o jovem não quer nada com nada, vocês não entendem a gente, se ficar esse jogo de, sabe, acusação e reclamação, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Então, a minha missão também com esse livro é poder mostrar para as gerações anteriores, para a minha, enfim, para a X e tal, é mostrar quem são vocês, que vocês têm forças incríveis e que vocês precisam do nosso apoio para equilibrar, né? E para vocês poderem aí se desenvolver e ter o melhor possível na vida pessoal e na vida profissional. Eu acho que esse é o caminho, ô Luca. Fica parecendo um pouco ilusão? É possível, é mais simples do que a gente imagina. Mas, infelizmente, a gente está vivendo num mundo que a gente não consegue conviver com o diferente. A gente não consegue respeitar o diferente, né? E aí... Essa era a minha questão. Nesse caso, desculpa interromper. Imagina. Nesse caso, esses núcleos que você falou, né? O professor, o chefe, os pais, a gente, inclusive, você acha que tem errado muito a gente replicar esse convívio? Eu acho que a gente tem cometido alguns erros. Sim. Porque se a gente estivesse acertando mais do que errando, a gente estaria com relações melhores. Eu acho que está todo mundo reclamando muito e fazendo pouco para mudar o cenário. Essa é a minha postura, sabe? Tá todo mundo focando muito no problema e não está focando na solução, Luca. Né? Então, por exemplo, quando eu converso com pais, professores e líderes, grande parte do tempo está se reclamando e não está se discutindo solução. O problema a gente já sabe, tá aí. O que a gente vai fazer para mudar? Então, acho que se a gente focar em, tá bom, vamos promover ações, vamos trabalhar nessa linha, vamos trabalhar o jovem desde a casa. Mas, assim, a gente perde muito tempo focando no problema e não na solução. A hora que a gente mudar essa chave, sabe, mudar esse modelo mental, essa forma de enxergar, essa forma de agir, eu acho que vai ser o primeiro passo, sabe? Para a gente poder começar a promover essa mudança. Eu ainda acredito, Luca, não é à toa que eu tô aqui, que eu divulgo o livro, que eu falo, não importa quantas pessoas, tá, Luca? Pode ter uma pessoa aqui me ouvindo ou milhares de pessoas me ouvindo. A missão é minha, né? Então, assim, quando a gente tem um propósito, quando a gente tem uma missão por trás daquilo que a gente faz, a gente vai propagando e vai compartilhando, né? E essa é a minha expectativa, de a gente poder, aos poucos, ir unindo pessoas que compartilham da mesma missão e tentando promover essa mudança, para que a gente possa ter aí um ambiente mais unido. Ô, Luca, você sabe que nunca na história, no mercado de trabalho, tiveram no mínimo 3 gerações diferentes trabalhando juntas, assim, no mínimo.
Hoje, você pega, às vezes, num trabalho, eu não sei como é que é o seu trabalho aí, mas, por exemplo, você pega um ambiente de trabalho, às vezes você tem geração Z, geração Y, X e Baby Boomer. 4 gerações diferentes trabalhando no mesmo ambiente de trabalho. Você imagina o que é isso? E na família a gente tem isso também, né? Por isso que você vê tanta briga de família, às vezes, né? Então a gente precisa aprender a Pega, conviver e respeitar o diferente. pega o Natal de família, é o exemplo perfeito disso. É o exemplo perfeito disso, né? Agora, se todo mundo estiver disposto, unidos na mesma missão, de ter melhores relacionamentos, de viver mais em paz e harmonia e respeitar o outro na sua diferença, esse é o caminho, né? Se todo mundo tiver esse objetivo em comum, não tem como dar errado. Só vai dar certo. Sim. Eu sei que você falou que essa geração de 2010 para cá ainda não tem tanto estudo assim avançado sobre ela, mas da mesma forma que a geração Y e Z são vizinhas e já tem esses conflitos, você acha que a geração Z tem chances de ter conflito com essa próxima geração? Ou já está tendo algum? Eu acho que tudo vai depender da forma como a gente desenvolver essa geração Z, tá? Então, assim, do mesmo jeito que as gerações anteriores elas são um pouco intolerantes a algumas coisas, a geração Z também às vezes vai para o extremo e também é intolerante para respeitar o tempo de cada um. Eu acho que se a gente desenvolver a geração Z, porque ela tem essa força de respeito à diversidade, é só uma questão de equilíbrio, né? Se a gente conseguir contribuir no desenvolvimento disso, eu acho que sim, que a tendência é a melhorar as relações. Agora, tudo vai depender muito do que a gente está fazendo aqui. Agora, Lucas, sabe, vale a pena eu falar uma coisa aqui, muito importante, tá? A pandemia foi um marco para essa geração, concorda? Foi algo assim que nós ainda não sabemos todos os impactos que a pandemia vai ter no comportamento dessa geração. Porque, por exemplo, a minha, quanto jovem, eu passei por momentos históricos políticos importantes, mas eu não passei por uma pandemia onde eu fiquei quase 2 anos presa na minha casa com medo de morrer e da minha liberdade, concorda? Então, assim, isso com certeza vai ser um marco nessa geração, um marco, tá? Tanto na Z quanto na Alfa, e a gente só vai conseguir ter noção do quanto que isso impactou mais para frente. Já tem pesquisas que já dizem, inclusive, que a saúde mental, né, depois da pandemia, é um assunto que acho que você deve ouvir falar bastante também, né? Então você vê o aumento dos índices de depressão, de ansiedade, né, de síndrome do pânico, de suicídio, inclusive nos jovens. Aumentou de forma significativa depois da pandemia. Então, a pandemia é um marco para essa geração e que a gente ainda não sabe os impactos e que, enfim, a gente espera, né, que seja tratado da melhor forma possível para reduzir, porque impacto vai ter, né, Luca? Mas que a gente possa minimizar e neutralizar um pouco isso. Sim, sobre os impactos também, a gente teve o EAD, né? Os trabalhos ficaram em home office. Você vê que adultos quebraram a cabeça, adolescentes quebraram a cabeça para estudar também. Perfeito. Questão de como você explicar para o jovem o que está acontecendo, por exemplo. Foi acontecendo também, né? Não, todo mundo teve que se adaptar, né? Você imagina um professor que nunca tinha dado nada em online, teve que se adaptar. Alunos que não tinham acesso à internet, Luca, porque a gente está falando de, né? A gente no Brasil, a gente tem aí uma discrepância social muito grande, né? Então aí ficou todo mundo dentro de casa, muitos não tinham acesso à internet. Então, assim, os impactos da pandemia na educação e na formação, seja técnica ou comportamental e emocional dos jovens, infelizmente, a gente só vai conseguir ver ao longo do tempo e é algo que preocupa, Luca, assim, preocupa e eu acho que devia preocupar todo mundo. Às vezes eu sinto que, meu Deus, eu falo, gente, como é que as pessoas não estão olhando para isso, né? Como é que as pessoas não estão cuidando e se preocupando? Porque você concorda que o mundo está dando sinal? Esses atentados nas escolas são sinais, Luca. Sinais de que alguma coisa precisa ser feita. Sinais de que a gente está negligenciando alguma coisa. Então a gente precisa começar a atuar de uma forma mais preventiva e não corretiva. A gente espera a desgraça acontecer e quando acontece, aí que a gente vai fazer um plano. Sabe? E quando a gente fala de educação, a gente está falando a educação, ela é uma ação preventiva. Não corretiva. A gente tem que cada vez mais atuar no desenvolvimento, na formação, enquanto criança, enquanto adolescente, enquanto jovem. E assim, eu vou falar para você, às vezes eu fico assustada de ver que poucas pessoas entendem a urgência
a importância desse tema e desse assunto. Então, agora eu vejo o governo fazendo grupos, né? Vamos conversar para ver o que vai fazer nas escolas, mas, gente, isso são questões que já tinham que ser pensadas antes, é um trabalho que tem que ser feito preventivo. A educação não é da noite para o dia, é uma semente que você vai plantando e que você vai vendo o resultado a médio e longo prazo, né? Então, são questões, assim, que precisam ser olhadas com mais urgência e com mais importância do que é. Não sei se você concorda comigo, Luca. Concordo. Tanto que você vê, você é da onde? São Paulo, Rio? Eu sou de Onde você tá falando? São Paulo, São Caetano, no ABC aqui. Tá. Aqui no Rio de Janeiro, eu lembro, né, de casos, tipo, aqui tem uma massacre de uma escola em Alengo, por exemplo, que aconteceu há anos atrás. Você vê quanto tempo demora. E esse plano que você está falando, depois que acontece que você elabora um plano, o problema é que ele ainda demora para se desenvolver, né? Ele ainda vem com lentidão. Exatamente. Por isso que tem que ser imediato, por isso que é urgente, né? Você sabe que eu acredito que a transformação do mundo vai acontecer através da educação. Sabe, eu acho que a educação é um dos únicos caminhos. E, infelizmente, a educação não é prioridade no nosso país e nunca foi. Então, assim, deveria ser, né? Só que como é algo que muitas vezes você vai colher só a médio e longo prazo, interesses políticos acabam sendo, né, privilegiados e muitas vezes não é feito um incentivo que deveria fazer. Mas, assim, é a educação que vai dar a base para tudo, que vai transformar tudo e que vai minimizar. Porque senão, Luca, a gente vai continuar vivendo em ações corretivas. É como se fosse, sabe, um círculo. A gente vai repetindo os erros. E aí passa um tempo e acontece de novo. Por quê? Porque a gente não aprende a lição. E aí a gente, né, só fica com ação corretiva, só apagando fogo, só do tipo, né? E não é esse caminho, né? Não dá para ser assim. A gente precisa ser um pouquinho mais estratégico, porque a gente está falando de ser humano. Ser humano não é assim, ó. Ah, pronto, mudei. Olha lá. Não, a mudança de comportamento, a formação, ela leva tempo. Então é um assunto que, assim, deveria ser alerta, urgência, importante, ser tratado, assim, com a mais alta prioridade por todo mundo, tá? E aí eu não vou colocar só política, não. É sociedade, pais, escola, professor, jovens, é todo mundo, né? Porque impacta, né, todo mundo. Pensar, todo mundo pensa. Executar, nem todos têm coragem, né? Tem isso. Exatamente, exatamente, falou tudo. Vamos falar um pouco do seu livro agora, né? Do modelo de aprendizagem Zimago, que você desenvolveu. Você já falou um pouco sobre isso, mas eu queria entender detalhadamente, né? Como foram os caminhos que te levaram a... E como foi o estudo, o processo de preparação para esse livro. Que você contasse um pouco mais. Zímago, mas ó, Luca, todo mundo erra o nome, viu? Mas não precisa ver, todo mundo erra o nome. Eu falo, gente, de onde que surgiu esse nome, né? Eu vou até explicar de onde que surgiu o nome. Mas é Zímago. Olha, até vou mostrar para você aqui, olha. Preciso depois mandar um para você. Tô aqui com ele aqui. Bonita a capa, né? Super bonita, né? Geração Z, tá vendo? Bom, o Zímago do Z é da geração Z, né? E o Imago, né? Que na verdade é Imago, mas a gente colocou aí, a gente fez uma pesquisa com jovem e a votação. Quem escolheu esse nome não fui eu, viu? Foi pesquisa de jovem. A gente fez uma votação e os jovens escolheram. Foi todo tipo de pesquisa, né? Com jovens, tudo, assim. Pra você ter uma noção, Luca, eu tenho vários grupos de WhatsApp com jovens, porque eu brinco com eles e falo assim, gente, vocês têm que me atualizar, porque eu não posso parecer velha. Então, se surgiu alguma coisa nova aí, vocês me contam. Eu falo assim, ó, por favor, me fala aí, porque eu preciso estar atualizada. Mas, assim, para você entender e conhecer uma geração, você tem que estar próxima, né, Luca? Então, assim, você tem que conversar, você tem que escutar. Então, assim, eu sempre procuro estar muito próximo, assim, dos jovens para isso, né? O modelo de aprendizagem Zímago, que é esse nome, né? O Z vem da geração Z, do Zímago, e o Imago é o nome da minha consultoria, que significa o processo de transformação, a metamorfose da borboleta, o processo de transformação. Quando chega na fase adulta, o nome científico é Imago. Então, como o modelo propõe uma transformação, né, para a fase adulta, então juntou o Imago com o Z e ficou o Zímago, né? Vem daí o nome. E aí, assim, como é que surgiu? Em 2015, depois de eu começar a investigar o porquê que o jovem estava chegando despreparado, eu falei assim, bom, eu gosto de atuar de forma preventiva, então eu acho que eu tenho que atuar enquanto o jovem é adolescente e pré-adolescente. Então eu desenvolvi um modelo. Começou assim, um modelo para desenvolver as competências comportamentais necessárias para o jovem enfrentar os desafios da vida adulta, mais preparado para o mercado de trabalho, que atuava de 14 a 18 anos. E eu comecei a aplicar esse modelo em 2015 com jovens de uma ONG.
tá? Porque no início, inicialmente, eu queria testar. Eu queria ver se, de repente, um jovem de uma escola pública era diferente de uma privada, numa particular, até para testar o modelo, tá? Sim. E aí, desde então, fui formando uma turma por ano de jovens que foram fazendo essa formação. Uhum. São 5 turmas formadas, porque na pandemia a gente parou, né? Porque o programa ele era parte presencial e parte online, então ele já era híbrido, né? Uhum. Mas tem a questão do pessoal. E aí, ao longo dos anos, foi se desenvolvendo, Luca, né? Então começou a desenvolver o modelo. Aí, em 2016 para 2017, a gente começou a perceber que não adiantava desenvolver o jovem e não desenvolver os pais, os professores e os líderes. Porque o jovem chegava e falava assim: ai, Thaís, meu professor precisa fazer essa aula aí. E meu pai não sabe isso que você está me ensinando. E a gente começou a perceber que se a gente não trabalhasse o desenvolvimento a gente chama de parceiros estratégicos do jovem, de todo mundo que é responsável pelo desenvolvimento dele, de nada adianta eu desenvolver ele se eu não desenvolvesse o entorno. E aí, então, a gente ampliou o modelo e começou a desenvolver também para os pais, para os professores e para os líderes. Hoje, eu atuo muito na formação de líderes para a geração Z. Eu faço muito treinamento para trainee, jovem aprendiz, estagiário e novas lideranças, jovens líderes. E eu formo muitos líderes e mentores para aprender a lidar com a geração Z. Então, hoje, grande parte do meu trabalho nas empresas está ligado a isso. E aí, o livro foi o seguinte, Luca. Eu fiz o modelo, testei o modelo, vários depoimentos incríveis, que depois, se vocês quiserem, tem o canal do YouTube lá do Geração Zimugo, que tem os depoimentos. E aí, eu falei, eu preciso de uma validação científica disso, porque eu quero chegar com embasamento, sabe, Luca? Quero chegar pro diretor da escola e falar, olha, eu sei o que eu tô falando, eu queria ter um embasamento científico e eu queria comprovar a eficácia do modelo. O que eu fiz? Já tinha um sonho de estudar fora, já era um grande sonho meu fazer o doutorado, eu já tinha meu mestrado em liderança aqui no Brasil. E aí eu uni o útil ao agradável e falei, já sei, eu vou defender na minha tese de doutorado esse modelo e vou comprovar que ele funciona. E aí fui eu para Portugal, fiz 5 anos de doutorado lá, e a minha pesquisa do doutorado foi a pesquisa que está no livro. Então o livro, ele é inspirado, ele é um recorte da minha tese de doutorado, né, onde ele traz aí um resumo de todas as gerações, um raio-x da geração Z, né? Então é muito bom porque ele não é um livro de entretenimento, ele é um livro de informação, né? Então você vai ter informação científica, e aí ele traz a pesquisa e ele apresenta um modelo que é um modelo que todos nós, adequadamente falando, podemos aplicar no desenvolvimento do jovem. O pai adequa e pode aplicar, o educador adequa e o líder adequa, né? Então, basicamente, o livro é o fruto de 7 anos de pesquisa mesmo. E sobre esse modelo que você falou de apresentar para os educadores, para os diretores, né? Você pensa que ele poderia ser mais aplicado em escolas, para já criança, adolescente já ir cultivando ele na sua faixa etária? O modelo hoje ele atua de uma forma geral, né? Então ele desenvolve o jovem, tanto na adolescência e na pré-adolescência, quanto o modelo de forma adaptável já na empresa, que é o que eu trabalho. Então, assim, pode ser aplicado na empresa e é aplicado, eu aplico o tempo inteiro isso na empresa, de uma forma adaptada, claro, né? Mas sim. Ele pode ser feito na escola, com certeza absoluta, porque é na fase que ele está no ensino fundamental 2 para o ensino médio, Luca. Que é aquela fase dos 14 aos 18. Então, sim, ele pode ser aplicado lá. Mas, assim, o desenvolvimento de pais, de professores, ele também pode acontecer. Ele tem que acontecer em paralelo, né? Você sabe que, assim, eu tenho muita empatia pelo professor. E eu quero deixar que eu fui professora durante muitos anos. Hoje eu já não atuo mais como professora, mas eu fui professora durante muitos anos. E é desafiador o papel do professor no Brasil, sabe, Luca? Até porque não é muito valorizado. Não é uma profissão tão valorizada como merecia o seu valor, né? Mas os professores, e aí eu vou dizer principalmente os professores da rede pública, tá? Os particulares até que conseguem ter um pouco mais de apoio. Em determinados colégios existe um desenvolvimento, uma preparação desse professor para lidar melhor com as tecnologias, né? E com essa geração e tal. Mas os professores precisam ser preparados também. Não é fácil você, de uma geração anterior, entrar numa sala de aula com jovens da geração Z. Vocês são muito desafiadores para prender atenção, Luca. Tem uma pesquisa que diz que a atenção de vocês, nossa, do ser humano em geral, mas do jovem muito menos, é menor do que um peixinho dourado. Não sei se você já ouviu falar. 7 segundos. Caramba. 7 segundos.
Eu diria até menos. O TikTok fez uma pesquisa de quanto tempo que vocês passam o vídeo, sabe? Quanto tempo que Sim. vocês ficam no vídeo. Isso, E aí a isso pesquisa gera está muita cada vez. crítica, né? Isso é muito da tela infinita. Exatamente. Então, assim, é muito desafiador para o professor conseguir, muitas vezes, passar um conteúdo para vocês, desculpa, com todo respeito, chato, porque nem todo Uhum. conteúdo de escola é bom, porque, na minha opinião, tudo precisa ser revisto, tá, Luca? Tudo. Tem muita coisa que a gente aprende ali, que a gente não vai usar na nossa vida, e tem muita coisa que a gente devia aprender na escola, como educação financeira, não é isso? Como Sim. postura, porque a gente não aprende. Então, assim, né, eu acho que precisa ser revisto todo o modelo, e isso é uma questão mais institucional mesmo. Mas, assim, precisa preparar os professores para estar dentro de uma sala de aula para lidar com vocês, porque é muito desafiador. O professor de antes era muito mais fácil do que o professor de hoje. É que nem eu falo para os pais educarem a minha geração, ela é mais fácil do que educar a geração de vocês hoje. Os desafios são muito maiores, né? E precisa de um apoio, precisa de um desenvolvimento, precisa investir nisso. Uhum. Então, o investimento ele tem que ser para todos os lados para dar certo. Sim, e um dos culpados disso é justamente pelo que a gente está olhando aqui, né? A telinha do telefone, né? Justamente pelo que Exatamente. todo mundo tá vendo. E nesse caso, já que você falou do entrópico na educação, qual é a sua opinião sobre o novo ensino médio, que você está falando sobre isso? Acho que ele deve melhorar esse direcionamento. Queria saber. Você sabe que eu gosto de grande parte da proposta. Você sabe que a BNCC, né, que é a Base Nacional Curricular, ela mudou ao longo do meu estudo. Em 2015 e 2016 não se falava ainda de competência comportamental e socioemocional nas escolas. Depois a BNCC surgiu, eu não me lembro agora se foi 2018 ou 2019, ela veio como um requisito obrigatório que as escolas precisam desenvolver, né, as competências socioemocionais e as comportamentais. Luca, eu tenho críticas ainda do como fazer isso. Porque toda vez que vem uma lei e nos obriga a alguma coisa, quem não acredita nisso acaba fazendo só por tabela, sabe assim? Só para cumprir. Então, assim, eu ainda vejo muitas escolas fazendo só por cumprir. E aí não tem, né, uma metodologia boa, não tem, sabe? Tá fazendo só para poder cumprir a lei. Mas pelo menos já é um primeiro passo, sabe, Luca? Já é um alerta. Olha, precisamos olhar para isso no ensino fundamental, no ensino médio, tá? Eu gosto muito de você dar autonomia do jovem escolher, né, parte do que ele precisa estudar. Eu concordo com isso, mas eu também acho que precisa dar uma preparação e embasamento para ele fazer isso. Sim. Entendeu? Então, assim, tudo tem que ser muito costurado e estratégico. Então, partes eu concordo, partes eu acho que ainda precisa ser melhorada e revista muita coisa. Porque na prática é diferente do que na teoria, entendeu? Mas eu acho que precisa ser urgente revisto. O modelo de aprendizagem no Brasil ainda é arcaico, a gente ainda tem uma grade muito arcaica que não acompanhou a evolução, né? A gente ainda tem muitos professores que seguem uma filosofia e teorias que não funcionam mais, então tudo precisa ser muito atualizado, sabe, Luca? Então eu tenho sérias críticas em relação a isso, claro, para o bem, com foco na solução, né? Mas eu acho que precisa ser muito bem estudado, principalmente a implantação disso. Porque daí na hora de implantar, né, precisa funcionar, precisa estar todo mundo preparado. Sim. Na questão dos pais, né, que muitas vezes pressionam os jovens nessa fase, é igual a questão da faculdade. Como é que você vai falar para o jovem de 17, 18 anos para ele escolher o curso que ele vai querer seguir para a vida dele sem ter nenhum embasamento sobre isso? Como é que pode, né? A gente tem que tomar a primeira grande decisão mais importante da nossa vida numa fase que a gente não está nem 100% formado ainda, né? Pois é. Olha, existe uma solução, ô Lucas. Se você já vai trabalhando o autoconhecimento e a autoconsciência, né, nesse jovem desde muito cedo, desde a infância, com 17 anos, com certeza ele vai ter muito mais capacidade do que na minha época de tomar essa decisão mais acertada, tá? Porque, olha, quando eu tinha 17 anos, eu vou até te contar, você vai dar risada, tá? Mas eu vou te contar qual foi a minha primeira formação, porque eu te falei as últimas, mas eu não falei a primeira. Quando eu tinha 17 anos, eu tive que tomar a decisão porque eu entrei na faculdade muito cedo. Eu entrei com 17, né? Enfim. E aí, na minha época, Luca, não se falava muito de autoconhecimento. Eu tenho 41. Na minha época, não se falava muito disso. Então, quando você tinha dúvidas do que você queria fazer, do que você queria escolher, o que você fazia? Ou você era altamente influenciado pelos seus pais,
Ou você fazia um teste vocacional que, Lucas, sabe aqueles testes vocacionais que dá, tipo assim, veterinária, biologia, que nada conversa com nada, que te deixa mais confuso? Foi o que eu É fiz. os testes da Capricho. É, teste da capricho vocacional. Perfeito, adorei essa analogia. Ou, Luca, você vai pelo critério que eu usei, que também é raso, é superficial. O que eu mais amo fazer? E o que eu Uhum. faço bem? Foi esse meu critério. Sim. Luca, eu amo viajar. Eu sou completamente Uhum. apaixonada por viajar. Sim. Aí, sou apaixonada por viajar, tenho algumas competências interessantes. Adivinha qual foi a minha escolha? Turismo? Turismo, Luca. Turismo. Ó, Luca, o que menos faz o turismólogo é viajar. Porque ele ajuda o outro a viajar. Então já começou completamente errado. Entendeu? Não é à É, toa que com é a 28 anos eu. ilusão. É a ilusão. Não, total, mas não me conheci. Mas assim, percebe como é a falta de experiência, a falta de autoconhecimento. Então, assim, eu cometi um erro na minha primeira grande escolha. Porque eu não estava preparada para aquilo, eu não tinha sido preparada. Tanto que eu fiz minha transição de carreira com 28. 10 anos depois, trabalhando como gestora de hotel, eu tive uma carreira boa, tá? No turismo e na hotelaria. Trabalhei 10 anos na hotelaria, cresci, fui líder, fui gestora, maravilhoso, sou grata. Mas assim, não era o que eu queria, não era a escolha que eu ia fazer. E aí, com 28 anos, eu fiz minha transição de carreira para trabalhar com o que eu faço hoje, que eu sou completamente apaixonado pelo que eu faço. E aí você Trabalhar com pode desenvolvimento de pessoas. explicar por que desenvolvimento humano? Por que você escolheu isso? Porque daí, quando eu estava no hotel e quando eu fui amadurecendo, 21, 22, 23, eu fui investindo muito no meu autoconhecimento. Eu fui me conhecendo, eu fui identificando quais eram as minhas forças, né? Eu fui identificando qual que era o meu propósito. Eu fui tentando descobrir qual que era o meu propósito, porque no fundo eu sentia que não era aquilo, sabe, Luca? Eu sentia. Não é isso para mim. E aí eu fui me investigando. E aí eu fui experimentando. Então, olha, até para o jovem que está escutando a gente, você tem que experimentar. Então eu fui experimentando. Aí, olha, primeira, eu com 26 anos, 25 anos, eu era convidada para dar palestra em faculdade. Aí eu, olha, gostei. Aí eu fui convidada para escrever o primeiro livro que eu escrevi. Esse é o primeiro livro que eu escrevo sozinha, mas eu já escrevi outros dois que eu fui coautora. O primeiro eu tinha 27, 28 anos, eu fui super nova. Aí fui convidada para escrever um capítulo de livro. Gostei. Aí Sim. depois veio o convite para ser professora de graduação. Eu dei muitos anos aula em graduação na faculdade. Gostei. E aí, percebe, eu fui experimentando e fui me apaixonando. E aquilo foi fazendo sentido para mim, sabe, Sim. Luca? E aí, 1 ano e meio, muito programada, eu fui fazendo o planejamento da minha transição. Porque daí eu já tinha certeza que era isso que eu queria, sabe? Eu enxergava valor nisso. Eu queria deixar o meu legado, a minha contribuição. Eu percebi que eu era boa. Então, assim, aí eu fui fazendo a transição. Mas veio de uma escolha errada porque eu não me conhecia. Então, se a gente investe no autoconhecimento desde cedo, Luca, com 17 anos, a gente vai conseguir ter um pouquinho mais, né? E essa busca pelo autoconhecimento partiu por vontade própria sua? Na Partiu, época você. partiu, porque daí eu sempre fui uma pessoa que eu gostei muito de aprender coisas novas, isso era de mim. Eu amo aprender, eu terminei o doutorado, já fico pensando o que eu vou fazer. E eu comecei a perceber o quanto que era importante a gente, muitas vezes, parar de buscar o conhecimento externo e buscar o conhecimento interno. Porque às vezes a gente estuda, estuda, estuda e a gente não sabe nada da gente. E aí, então, nesses estudos, nessa busca, inclusive de liderança, em muitos treinamentos de liderança que eu fui fazendo, né, porque eu já era gerente, eu fui tendo contato com a importância do autoconhecimento. E aí eu fui buscando me conhecer. Mas foi um processo, mas foi importante, foi fundamental. Bom, caramba. E na descrição dessa obra, você afirma que deveria se comunicar com os parceiros estratégicos dos jovens, né? Que são, que a gente falou, dos professores, dos pais, que tem funções cruciais no desenvolvimento. E um dos pontos que você mais critica hoje é que o mundo fixa o olhar dos jovens nas telas, né? Esse vício, né? Nas telas. Nesse caso, a minha pergunta é: a tecnologia, ela é tão inimiga quanto os pais, professores, psicólogos acusam ela? E você acha que os mesmos que criticam o uso em excesso também são bons exemplos do uso ideal dela? Perfeito. A sua última colocação já responde a primeira, viu, Luca? Luca, como eu falei para você logo no começo, a tecnologia, ela veio para o bem. Uhum. Ela pode ser nossa aliada, depende da forma como a gente lida com ela e usa.
infelizmente, na atualidade, a gente está usando muito mais para coisa ruim, muito mais de uma forma inadequada do que uma forma adequada. E aí ela acaba se tornando nossa inimiga. Mas ela não é para ser nossa inimiga. Então, por exemplo, se nós, minha geração anterior, que tem mais experiência, que tem mais maturidade, que tem mais bagagem, a gente, se não se controla, já se deixa levar pelo uso excessivo de tecnologia, vocês imaginam vocês que são nativos digitais. Percebe? Imagina um jovem adolescente que não está 100% formado ainda, que está na formação da sua personalidade, que não consegue ter ainda 100% da noção do perigo e do mal. Sim. O pai e os educadores têm que vir para dar esse limite, principalmente os pais. Entendeu? E a escola tem que usar a tecnologia como sua aliada, porque também a gente não pode proibir. Eu sou contra proibir. Porque não dá para proibir, faz parte da vida, Luca. Não tem mais o que fazer. Você tem que saber a melhor forma de usar. Assusta a dependência das telas e da tecnologia em jovens e crianças? Assusta. Mas o pai é o primeiro a dar um tablet o tempo inteiro para o seu filho. Entendeu? E eu não sou contra dar. Eu só acho que você precisa colocar limites, você precisa controlar o tempo, você precisa ver o que está vendo. Porque as pessoas estão perdendo muito essa conexão emocional, Luca. O olho no olho, a conversa na mesa. E às vezes é o próprio pai e a mãe que faz isso. Nós, às vezes, damos um exemplo negativo. Então, sim, há um excesso. E o excesso sem limite faz com que a tecnologia se torne um inimigo. Mas não é para ser assim. A gente precisa aprender a usar a tecnologia com limites e como nossa aliada, porque a gente não pode mais fugir dela. Ela é a nossa realidade. Isso que você falou de proibição tem no sentido de como é que você vai ensinar a pessoa sobre aquilo se você está proibindo justamente o acesso dela àquilo. Né? Perfeito, concordo. Você sabe o que a gente usa nos treinamentos hoje? A gente usa o celular para escanear QR Code, para usar uma plataforma, a gente usa como nossa aliada. Percebe? Usa a tecnologia para o aprendizado. Esse é o caminho, né? E sobre isso, o tamanho do medo que a gente tem da tecnologia, que a gente falou também, a gente falou do ponto mal, mas também tem um ponto positivo, como a gente está conversando aqui agora. Seria o exemplo do treinamento. Você acha que existe algum exagero que as pessoas se referem a ela, de algum modo? Por exemplo, quando falam que a tecnologia é ruim, em algum ponto você acha que existe um pouco de exagero nessa afirmação? Eu acho que não é a tecnologia que é ruim, é o como nós usamos ela que é ruim. É basicamente isso, assim. Ela não está no quê. O problema está no como. Se a gente usa sem filtro, sem limite, sabe? Sem controle, com excesso. É claro que assim, né? Eu não estou falando daquela parte da tecnologia, né, Luca? De crimes, né? De outras coisas que eu não estou entrando nesse mérito, tá? Não é nesse caminho que eu estou permeando, não. Eu estou falando mais no aspecto do comportamento digital, sabe? Do comportamento das pessoas em relação à tecnologia. Eu sempre recomendo fazer um detoxinho de tecnologia, por exemplo. Hoje, nossa, Luca, depois que a gente recebeu o convite, que eu pensei que hoje é quinta-feira e as pessoas devem estar, tipo, indo viajar para a emenda do feriado, né? Sim. Quem foi viajar, né? Sim. E depois que eu fiquei pensando que esse bate-papo nosso ia acabar sendo bem nesse período. Mas, assim, uma recomendação para quem está ouvindo a gente. Cara, deixa o celular amanhã, sabe? Faz um detoxinho digital. Sabe? Vai ter uma conversa, vai na natureza, vai saber, é saudável, entendeu? A gente, esse excesso, o como a gente usa, que na minha opinião, Luca, é o verdadeiro perigo, sabe? A questão tá no como, não tá no o quê. Sim, uma dica, inclusive, é determinar horários. Quando você tá no telefone. Perfeito. Por exemplo, eu vou até às 16 atendendo o WhatsApp. Eu tô aqui agora porque tem a live esses dias. Mas não atendo mais. Basicamente isso. Isso. Eu nem notificação tenho, Luca. Eu desativei todas as minhas notificações. Todas. Eu não tenho nenhuma. Porque se a pessoa precisa falar comigo urgente, ela me liga. Sim. Se for uma emergência, ela vai ligar. Porque quem manda mensagem no WhatsApp, teoricamente, né? Então, ó, eu não tenho o negocinho azul do WhatsApp. Ninguém vê a hora que eu vi. Que é pra não ficar me pressionando que eu vou responder na hora que eu tiver que responder. Eu não tenho notificação. Justamente pra quê? Pra que eu não seja refém. Porque senão toca... Você já fica, ai meu Deus, não é? A ansiedade, quem é? É mensagem de quem? E pronto, acabou. Você já desconcentra. O trabalho tá ali dentro, né? Tem isso.
Eu dou super dica, assim, eu não tenho notificação de nada, não tenho azulzinho. E, ó, uma outra coisa importante também, né? E eu uso trabalho, hein? Eu uso o WhatsApp para trabalhar. Meu Instagram, ele é mais profissional, ele é aberto, eu uso minhas redes sociais para trabalho. Mas, assim, você precisa ter uma gestão, porque senão fica desordenado. E tem aplicativos, você consegue entrar no seu celular e ver o tempo, né, que O você está próprio, usando. o próprio Instagram tem isso nativo nele, se não me É. engano. É, gente, é o como. O segredo é o como, sabe? Tudo em excesso é que é prejudicial. Se a gente sabe equilibrar, tá tudo bem, sabe? Não precisa ser 8 ou 80, né, Luca? Dá para ser o Sim. meio do caminho. E assim como um professor ele consegue aprender com seus alunos, né, em sala de aula, muitos autores também acabam aprendendo com suas obras, né? Também dá para fazer essa ligação. Quais foram os principais aprendizados que você teve ao escrever esse livro em geral? Sobre sua... Nossa, eu continuo aprendendo, Luca, assim, sabe? Como eu aprendo com vocês? Eu digo que, e eu hoje mesmo, se eu puder compartilhar com você, eu fiz uma formação de mentores para jovens hoje de manhã. Um treinamento formando mentores para mentorar jovens trainees. E aí, Luca, eu falei para eles assim, olha, eu falei, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte, vocês estão achando que vocês vão ensinar o jovem? Vocês vão aprender muito mais com eles do que vocês vão ensinar. Então, se a gente está aberto, a gente aprende. Sabe por quê, Luca? A gente tem que se revisitar a todo momento. Então, assim, eu aprendi a ter mais empatia, a ter mais respeito pelo diferente, sabe? A tentar entender os pontos de vista, tentar entender o que está por trás do comportamento. A gente julga muito o outro pelo que ele faz, sem querer entender o que está por trás daquilo. Então, você percebe que eu falei da velocidade, mas eu expliquei para você, mas o que está por trás? Por que vocês são assim? Né? Então, assim, isso eu aprendi. Eu acho que eu me tornei um profissional melhor, porque eu tive que adequar minha linguagem para falar com vocês. Então, por exemplo, eu não dou uma aula e um treinamento para um jovem do mesmo jeito que eu dou para um líder de outra geração. Eu tenho que me desconstruir e me reconstruir, né? Então, eu aprendi muito, assim. Eu acho que eu melhorei muito como profissional desde o momento que eu comecei a estudar a geração de vocês. Eu aprendo muito porque vocês têm força, vocês têm características muito positivas. Ó, eu falei algumas aqui, né? Mas velocidade, flexibilidade, respeito à diversidade. Vocês são multitarefas, vocês fazem várias coisas ao mesmo tempo, isso também é muito positivo. Vocês têm um lado empreendedor, né? Vocês querem realizar. Vocês, olha, isso eu me conecto muito com vocês. Vocês precisam enxergar propósito naquilo que vocês fazem. Eu sou muito assim. Se eu não enxergo o propósito daquilo, eu não consigo abraçar e não consigo engajar. Então, assim, a geração de vocês tem características muito positivas que, sim, em alguns momentos, em exagero, se tornam fraquezas de vocês. Mas, nossa, eu iria listar, são inúmeros os aprendizados que eu tive estudando essa geração. E é por isso que eu recomendo tanto as pessoas pararem de reclamar e buscarem conhecer mais, entender mais, para poder, enfim, ter uma postura um pouquinho mais ativa, sabe? Mais mente aberta para poder mudar esse cenário que a gente vive hoje de conflito geracional, que é ruim para todos os lados. E essa técnica, esse modelo, né, que você produziu, como você falou, foi comprovado cientificamente lá na Europa, né, em Portugal. E você pode esclarecer um pouco sobre ele e quais os efeitos que você acha que ele, em geral, estou falando isso, que você acha que ele vai provocar na educação em si, e por que é tão difícil para os jovens aprenderem da mesma forma que as gerações anteriores? A gente já falou um pouco disso. Não vai aprender da mesma forma. O modelo, ele já é completamente... Ele já desconstrói o modelo da minha época, Luca. Né? Com certeza, é uma geração completamente diferente e que não pode ser usado o mesmo modelo que usou antigamente. É claro, Luca, que a gente não elimina tudo, tá? A gente tem que honrar o passado, honrar as teorias, concorda? Honrar as metodologias. A gente só tem que melhorar, adequar, e o modelo ele traz isso, ele traz um pouquinho do que tem de bom de cada teoria ao longo da história e que faz sentido para o cenário atual. Ele coloca o jovem como protagonista do seu aprendizado, o que já é uma diferença. Porque durante muito tempo o modelo da escola era assim, senta aí, me escuta, você era passivo. Não é isso? Decora, e é isso, e vai cair na prova. Assim, né? Era um modelo desse jeito. Não, completamente passivo. Mas, ó, para pensar. Era o comportamento das nossas gerações. A gente era da geração da TV, que a gente ficava sentado no sofá, esperando da hora do programa que a gente queria, Luca. E às vezes a gente marcava a nossa agenda, por exemplo, né, que não é da época de vocês, né, mas, por exemplo, uma novela, um último capítulo de novela, todo mundo parava para poder
adequar a sua agenda para assistir a hora que a TV queria te mostrar. Quem lembra de Avenida Era uma geração Brasil? passiva. Desculpa, Luca, fala. Quem lembra de Avenida Brasil? Quando o Brasil Foi a inteiro última parou. que eu assisti. Eu lembro, foi a última, o último capítulo que eu assisti. Eu lembro que eu dava aula, Luca, e eu fiquei desesperada pedindo para alguém gravar para mim que eu não ia conseguir porque eu ia estar na faculdade. Agora, essa geração de vocês, ela não é passiva, que senta no sofá e a TV dita a hora. Não. Vocês são da geração do streaming, do YouTube. Vocês veem a hora que vocês querem. Se vocês querem maratonar tudo, vocês maratonam. Se vocês querem assistir uma coisa, vocês assistem. Então, vocês concordam que a postura de vocês já é mais ativa? Como é que eu vou botar esse jovem sentado numa sala de aula, eu falando que nem uma louca, e o jovem ali, tipo assim, sabe? Sem participação, sem... Então, assim, só aí você já desconstrói o modelo que existia na minha época que não funciona para vocês. E vou abrir um parênteses, nem pra gente, viu? Nem pra minha geração também funcionava muito bem, mas vou fechar um parênteses aqui. Então, esse modelo, ele coloca o jovem como protagonista e ele desenvolve uma série de competências comportamentais que são extremamente importantes para o jovem enfrentar os desafios da vida adulta. E ó, eu me arrisco, Luca, a dizer que é tanto quanto mais importante que as técnicas, que é o que a escola e a faculdade ela acaba focando. Porque quando você vai pegar os índices e pesquisas de demissão nas empresas, a maior parte das demissões são por questões comportamentais e não técnicas, que é o que pouco se desenvolve, tanto na escola quanto na faculdade. Infelizmente, tendo para a nossa última pergunta, mas enquanto a gente vai conversando, quem quiser, tem 10 pessoas na live, pouco, mas quem quiser pode deixar pergunta aqui também pra gente, né? Você vai deixar gravada depois dessa live, Luca? Vai. Como é que fica? Fica gravada aqui no Instagram, vai pro YouTube e também vai pro podcast, nesse caso. Ah, é ótimo. Que daí quem tá viajando, né, na estrada, indo curtir o feriado, consegue assistir. Sim. Apesar da sua obra ser muito voltada para o desenvolvimento e solução de conflitos, né, com a geração Z, especificamente que estudou, seja no caso em casa, no ambiente de trabalho, você acredita que os ensinamentos que estão nesse livro também podem ser úteis para algumas dúvidas que possam existir sobre os próprios indivíduos dos milênios? Você acha que pode também ajudar toda a geração? Pode. Super. Sabe por quê, Luca? O primeiro capítulo do livro, ele fala sobre a evolução das gerações. E ele traz o perfil de todas as gerações. E aí depois ele acaba dando um enfoque maior na geração Z, mas ele traz. O livro fala sobre desenvolvimento de competências e dos modelos usados desde a minha geração, da geração anterior. Então, sim, ele traz um conteúdo muito interessante para todas as gerações. É sobre geração Z, mas ele acaba trabalhando as relações geracionais. Então, ele acaba sendo interessante para qualquer geração. Claro que ele tem um enfoque muito maior na de vocês, né? Porque assim, eu falo que o livro, ele é sobre vocês, mas ele não é para vocês. Ele é para os parceiros estratégicos entenderem vocês e aprenderem a como ajudar vocês nos desafios da vida adulta, no desenvolvimento, né? Apesar que eu vou falar, tem muito jovem da geração Z que lê o livro, que comprou o livro, os meus jovens, principalmente formados por mim, eles compraram o livro, leram, porque, claro, também é interessante você saber da sua geração, concorda? Sim. Por mais que não seja para você, também é uma leitura muito rica para quem é da geração Z, né? Mas sim, ele aborda aspectos das outras gerações, inclusive com estratégias que você pode usar para a sua vida, não só para gerações diferentes, né? Porque a gente trabalha basicamente a empatia, é o respeito ao diferente, ao conhecer o outro, né? E a não julgar e não a criticar. Porque a partir do momento que eu estou julgando você e estou criticando, Luca, eu não estou sendo empática, concorda? Porque a verdadeira empatia é quando eu me coloco no lugar do outro. Se eu estou dizendo que você está certo ou errado, ou você é melhor ou pior do que eu já não estou exercendo a empatia. Sim. Antes de falar, pense na situação que o outro está vivendo para você poder saber, ter argumentos para aquilo. Exatamente, que é exatamente o que eu falei para você. Tá bom, eles são rápidos, eles não têm paciência. Por quê? O que está por trás disso? O que levou eles para isso? Você concorda que ter empatia é tentar entender, é tentar se colocar no lugar? Eu nunca vou ser geração Z. Eu não sei o que é a vida já nascida. Eu me lembro ainda de selo, sabe? Eu me lembro das coisas antigas, sabe? Xerox, um monte de nome que se eu falar aqui você não vai saber o que é, Luca. Eu ainda me lembro, eu tenho essa história. Você lembra? Mas você sabe o que é Barça, Luca? Barça é enciclopédia, né? No caso.
Luca, você é fora da curva da geração Z, tá? A última vez que eu falei numa palestra para jovem do Barça, o menino levantou a mão e falou: Eu assisto podcast pra caramba, minha vida é isso. Ah, então, mas você é interessado nisso. A última vez que eu falei Barça, o menino no final da sala virou pra mim e falou assim: Nossa, Thaís, você gosta de futebol? Não sabia, porque ele achou que eu tava falando do Barcelona. Porque é uma realidade, entendeu? É uma realidade diferente, né? Você vê como é que as referências são diferentes, Luca? Faz parte, Isso faz né? Então, muito do seu dia a dia também. Tipo, o meu, por exemplo, eu entrevisto cliente pra caraca, né? Já tem 6 anos que eu tô entrevistando. Então você aprende muito. Você consome. A melhor coisa que você tem que fazer no seu dia a dia é consumir referência cultural. É a melhor coisa que tem. maravilhoso, Você super tem concordo. tudo. Super. Por isso que eu amo viajar. Eu acho que viajar é o melhor investimento que tem. Você conhecer uma nova cultura, um novo lugar, um novo comportamento. Eu que sou especialista em comportamento humano, Luca, eu viajo, eu fico só observando o comportamento das pessoas, assim, sem julgamento, sabe? Para poder entender e conhecer. Eu acho, Luca, que quanto mais você vive na sua bolha, mais dificuldade você tem de ter respeito e empatia pelo outro e de ter relações melhores, né? Então é muito importante você sair da sua bolha, você conhecer culturas diferentes, né? Você conversar sobre assuntos diferentes. Isso enriquece, né? Isso faz você crescer. Então isso é super saudável, não só para a sua geração, como para qualquer geração. Sim, exatamente isso. De referência, por exemplo, para te entrevistar, eu li sobre isso, né? Eu fui ver os problemas que estavam no mundo. Então, isso que eu acho que falta aos jovens também, essa questão. Esse interesse, né? Uhum. De ir mais a fundo, de aprender. Sim. Perfeito. Isso aí, arrasou, Thaís. Mais uma vez, agradeço muito. Foi muito legal essa conversa. Obrigado demais. Eu que E agradeço. para quem quer acompanhar melhor o seu trabalho, né, que te conheceu por aqui, inclusive comprar o livro, onde é que está disponível? Redes sociais, onde a gente encontra? Você pode encontrar no link na minha bio no Instagram. Você pode comprar o livro pelo link na bio, tá? Então você pode acessar, é @thais.giuliani. O livro está disponível no Kindle na Amazon, só no formato Kindle. Então, se você quiser um formato impresso, né, como eu falei para vocês, então aí vai ser através do link na minha bio. Perfeito. Muito obrigado, Thaís. Obrigada, Então foi Luca, isso. adorei. Então foi isso. Mais uma vez eu lembro a vocês que se perderam alguma parte da nossa live ou quer rever a entrevista, ela fica salva aqui no Instagram e nas plataformas YouTube, Spotify, Amazon Music ou Apple Podcast. Basta procurar pelo Câmara de Entrevista. Até a próxima, Thaís. Tchau, bom Tchau, feriado. tchau. Obrigada, Luca. Até mais, tchau.